Meus irmãos, graças a Deus. E assim Deus Pai Todo-Poderoso vai ofertando aos seus filhos em todas as camadas dimensionais as energias, as informações, os conhecimentos e também os motivos para que possam se despertar para avançarem em seus passos de evolução. Todos nos encontramos em uma plataforma, assim digamos, em um ponto em que deveremos melhorar. Cada um se encontra dentro de um estágio evolutório que nós chamamos degrau de evolução. E o degrau de evolução que você já conquistou ao longo das suas reencarnações e que hoje te coloca aqui dentro do templo, é apenas um ponto de partida para o degrau superior que você já deve alcançar no contato da espiritualidade. E a espiritualidade maior, na ordem suprema de Deus Pai Todo-Poderoso, nos oferta a energia necessária para os nossos abastecimentos e fortalecimento espiritual, para que assim você possa ser forte espiritualmente o suficiente para vencer as suas próprias barreiras. As barreiras espirituais que carregamos, elas existem na individualidade de cada um, elas localizam-se na sua individualidade. Você não encontra barreira espiritual no mundo físico para te impedir de ir ao encontro de Deus Pai Todo-Poderoso. Não há barreira na terra para te impedir de entrar em estado de concentração, de procurar um ponto de projeção para a energia da luz, de se encontrar com Deus Pai Todo-Poderoso em sua individualidade. Não existe na terra nenhuma barreira impeditiva. A barreira impeditiva está em você mesmo, na sua individualidade, no seu conhecimento, na sua disposição de fazer, na sua vontade de fazer, na sua coragem de mudar. Ali é que estão as barreiras impeditivas para que você se torne um espírito melhor, uma natureza espiritual melhor, um filho de Deus mais evoluído. Então, vencer a própria individualidade requer de você primeiramente a leitura, porque a primeira leitura que comumente se fazem é que eu sou uma pessoa boa porque não faço mal a ninguém. Meu irmão, isso não existe. A evolução não está em fazer mal em ninguém. A pior barreira, o pior ataque que você faz ao seu próprio espírito é a inércia, é a comodidade, a inércia de buscar um melhoramento espiritual, a comodidade de não sair do seu lugar, da sua posição de conforto, para ir ao encontro de uma fonte de luz que te abastece, de se projetar para Deus Pai Todo-Poderoso em sua individualidade com maior frequência. É cômodo para a natureza humana se distrair com assuntos terrenos, se envolver com assuntos terrenos como se fossem de fato de maior importância do que os seus assuntos espirituais. Quando os seus assuntos espirituais são tratados com importância, os seus assuntos terrenos se tornam de menor importância em todos os aspectos, porque eles não conseguem te ocupar o suficiente para te impedir o seu fortalecimento espiritual. Então é a compreensão que nos traz Deus Pai Todo-Poderoso e o grande alerta: sejam sábios e verdadeiros com vocês próprios, dentro da consciência humana, dentro da natureza humana, para não serem o próprio obstáculo da sua natureza espiritual. Trabalhar a sua natureza espiritual requer o estado, primeiramente, de conexão com a luz. Não é o conceito doutrinário de bom comportamento, o conceito doutrinário de cumpridor de regras terrenas, de pessoas conceituadas como boas. A conexão principal e o procedimento principal é você se conectar com a luz e deixar que essa energia invada o seu ser e te traga maturidade espiritual, te traga maturidade física, te traga nobreza dentro da sua existência. Ali é que está
o procedimento próprio para a evolução da sua natureza espiritual, para a melhoria do seu próprio ser. Então, não podemos ter como referências os comportamentos terrenos, os ensinamentos terrenos, porque os ensinamentos terrenos são importantes para os momentos daquela energia, daquela situação energética e mental que está se acontecendo. Mas a passos seguintes de evolução, aquele conhecimento já não é mais necessário, mais útil, porque conhecimentos novos, com energias novas, chegaram para ser vividas, absorvidas, e assim você permite que seu espírito vá se graduando dentro do estágio da sua inteligência própria para compreensões maiores e evoluções maiores. Evoluir na individualidade necessariamente não é evoluir no estágio social da convivência humana. Você é um espírito nobre e evoluído. A sua identidade espiritual te apresenta para a espiritualidade maior e te apresenta para Deus como um espírito nobre, um espírito que tem características vibratórias elevadas. Ali está a sua identidade espiritual. A identidade física não corresponde à identidade espiritual. Nem sempre representa a identidade espiritual. Porque o seu espírito dentro do seu corpo, ele não se apresenta para a humanidade física. Então você busca a sua identidade espiritual, se projetando numa natureza melhor, e aí você se abre para o universo da luz. Olhe bem, existe um universo terreno, um universo mental terreno, é onde você projeta a sua mente até onde o seu conceito espiritual te permite. Quando você busca através da sua individualidade e se projeta para o universo da luz, através do seu próprio espírito, através da sua própria natureza, você vê uma amplidão, você vê um contato maior, você vê uma satisfação interna do seu espírito, que se sente vitorioso pelo contato que teve. Então, olha os universos que você busca. O universo espiritual que se busca pela natureza do seu próprio ser, e o universo mental terreno que você busca pelo limite do seu conhecimento. Então, olhe, é barreira para a evolução do seu próprio ser espiritual os conhecimentos anteriormente úteis, mas atualmente já não tão úteis como antes. Anteriormente necessários, mas hoje não tão necessário quanto antes, porque existe uma fonte maior de conhecimento. Assim posso dizer que o Espiritismo nos trouxe pelo caminho básico ao qual caminhamos. Depois entramos para o caminho técnico, no contato com os espíritos, com o trabalho da desobsessão, o trabalho da desconexão mental, o trabalho da quebra da hipnose, dos comandos mentais inferiores sobre espíritos encarnados e desencarnados, tudo isso dentro de uma parte técnica do Espiritismo. E agora entramos na parte científica do Espiritismo, é onde você volta à sua natureza, abandona as faixas mentais inferiores do universo e se liga na faixa superior pela natureza que você tem dentro de você mesmo. Lembrando que a sua natureza espiritual traz a codificação da energia crística. Todos os seres têm a codificação da energia crística dentro de si. Então, quando você se projeta para dentro de você e se projeta para o universo da luz, a sua própria codificação te transporta, te eleva e te permite. Então, chegou o momento do espiritismo científico, aquele que você busca resultados, aquele que você contempla o resultado do que você conhece e do que você vive. Não se pode ter um conhecimento impraticável, ele é inútil. Você tem um conhecimento que não pode ser praticado, é mera teoria. Você tem que viver o seu conhecimento e sentir o efeito dele.
e somente vai fazê-lo dentro dessa ciência espiritual que já está na terra. Assim te digo, com tempo para o seu espírito. Meu irmão, nas palavras dos grandes mestres e na palavra de um cavaleiro que estava me orientando, ele disse aos espíritos ao qual ele falava: não sejam covardes e maldosos para com vocês mesmos, se escondendo na ignorância da ilusão. Eu voltei com esse pensamento para dentro do meu corpo, e aí pensei, como é fácil nos escondermos na ilusão, e pensar que escondidos na ilusão estamos protegidos da verdade, porque a verdade te chama para Deus Pai Todo-Poderoso, te chama para estabelecer uma conexão direta, viver a conexão da luz, melhorar sua natureza e se libertar da faixa das dimensões inferiores, e te abre um universo de crescimento. Esses portais estão instalados na terra, resplandecem em toda parte, mas por comodidade, como diz a palavra do cavaleiro, por ignorância e maldade para consigo mesmo, você se esconde numa ilusão, num falso conhecimento, e ali você se julga pequeno e necessário de ajuda, se julga inocente, falsamente inocente, porque não sabia e porque não quis aprender na verdade. Meu irmão, você não será tratado como inocente porque se escondeu no campo da ilusão mental de si mesmo. Seja verdadeiro. Busque o tempo que você tem para se dedicar ao sistema espiritual terreno, na sua natureza terrena, com o seu trabalho que você necessita ter para a sua manutenção, com dignidade. Que sua manifestação na terra, suas palavras, seus pensamentos, suas emoções, traga a dignidade do seu espírito. E voltando então para a sabedoria que lhe desperta, tenha tempo para cuidar do seu espírito, cuidar de você mesmo, cuidar daquilo que é eterno dentro de você. Lembrai dessa dualidade, corpo físico e corpo espiritual, natureza humana e natureza espiritual. Cuidai da sua natureza humana e espiritual, porque ela é eterna. A natureza humana vai acabar com a sua reencarnação, quando você se desencarnar. Lembrai disso. E usai a sabedoria. E mostrai para Deus Pai Todo-Poderoso a sua verdadeira identidade. Sou um espírito de luz. Sou um espírito do sistema crístico. Nas palavras do mestre Assis, vim para a terra, combati o bom combate, combati o bom combate e sou vitorioso. Graças a Deus. Graças a Deus. Meus irmãos, graças a Deus, assim agradeço a todos, em nome de Deus Pai Todo-Poderoso, por termos vivido esse grande encontro com a espiritualidade no dia de hoje. Convido a vocês a serem persistentes e verdadeiros com vocês mesmos. Lembrai, não sejais covardes e maldosos consigo próprios, porque quando desencarnar vão lembrar que teve um caminho de vitória e de luz para seguir, mas se não conseguiu, é porque se esconderam dentro das próprias ilusões. Graças a Deus. Que Deus Pai Todo-Poderoso nos dê sabedoria para sermos vencedores de nós mesmos. Graças a Deus.